Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos na nossa live. Vou deixar aqui para vocês nos comentários fixo aqui para vocês a frequência. Tá? Então, por favor, preencham esse formulário, avaliem essa nossa live. O objetivo principal é de tirar dúvidas, então fale de onde vocês estão falando ali, né? De onde vocês estão conectados, para poder interagir um pouco mais com vocês. A importância dessa nossa live é tirar especificamente a dúvida de vocês da APA, dúvida sobre alguma atividade, alguma questão, né, ou algo que eu possa contribuir para vocês na disciplina aqui de tecnologia da costura, tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai colocando no chat. Nós abordamos dentro das nossas 4 unidades específicos sobre tecnologia da costura. Então, quais foram as etapas do setor de confecção, quais que são os procedimentos da fabricação que envolve todo o desenvolvimento desse produto até chegar no produto final, na casa do consumidor, né? Quais são as roupas que estão expostas nas vitrines das lojas, como que são as funções, né, a ocupação de cada um que integra esse setor da confecção, quais que são os responsáveis, né, por cada procedimento dessa fabricação, o que é importante a gente, né, quais que são as formas de impulsionar esse segmento, esse setor, né, que sustenta a economia do Brasil e assim como um todo, né, então hoje a gente tem uma facilidade de comprar roupas pela internet, né? Então, tem diversas empresas aí, que eu comentei na nossa aula anterior, né? Algumas empresas que permitem, né, que tem essa facilidade da gente estar comprando roupas com menor custo. Mas qual que é a diferença dessas roupas que a gente acaba comprando nesses sites Shein, Lovito, AliExpress, Shopee, né? Enfim, Amazon, Mercado Livre. E qual que é a diferença, né, do produto lá do consumidor aqui, da sua cidade, trabalha ou no shopping ou no comércio local, qual que é a diferença desse produto, né? Ah, é do mesmo lugar? Né? Mas como que está acontecendo? Como que é o processo de fabricação? É em larga escala? Como que acontece isso, né? Qual que a tecnologia da costura permite, né, essa versatilidade, um chão de fábrica? Como que a logística num todo é muito importante a gente ter esse conhecimento também, tá? Quais que são as etapas da produção? Nós vimos que a gente tem a criação, né? Então é idealizada essa determinada peça. Como que é feito o processo de modelagem?
de pilotagem, de gradação, né? Então, depois da criação, como que eu vou desenvolver os próximos passos? Como que são etapas muito importantes, né? Ressaltar que esse processo que eu comentei com vocês é um processo que se refere à produção em larga escala. Não é aquela produção artesanal, né? Feita em ateliê, geralmente peça por peça, né? Então em larga escala, a gente tem toda uma confecção, uma produção totalmente diferente, tá? Que é importante a gente salientar nesse quesito. Então, na etapa 3, o encaixe, o risco, o infesto, o corte, a separação. Na etapa 4, costura. Muitas vezes, algumas empresas no chão de fábrica, elas acabam terceirizando algumas etapas, né? Então, às vezes, a criação não é elas que fazem, né? A idealização, né? Você fazer os croquis, os esboços e tudo mais, idealizar essa peça. Vem terceirizada. A peça já vem com a modelagem, já vem com a pilotagem, já vem com a gradação. E outras empresas, a parte de costura, a parte de acabamento é terceirizado, a parte de passadoria e controle de qualidade também é terceirizado. Etiquetagem, embalagem, expedição são formas que são processos que a gente tem que entender que às vezes acontece numa única indústria e às vezes não, é terceirizado, é passado por várias indústrias, tá? Quais que são a parte de criação, né? Por exemplo, falando das etapas de criação. Deixa eu ver aqui no chat, que eu não estou aberto o chat. Então, quais que são as etapas? É onde mais, assim, envolve a questão de criar, né? A parte de desenvolvimento, de trabalhar a criatividade. São as ideias iniciais, os esboços, os croquis, para depois ser transformado em desenho técnico. Então, muitas empresas, elas já vêm com a criação já idealizada, né? Não acontece na própria indústria. Muitas vezes é por designers, por estilistas, né, que acabam trazendo toda a parte já mais técnica, né? Então já é toda idealizada anteriormente. Depois a parte de modelagem, então depois do desenvolvimento técnico vai ser feito o desenvolvimento de molde, tá? Seja ele no papel, passando para o papel, né? Essa prototipagem ou no computador. Então, dependente, a gente usa a questão dos softwares, né? Às vezes é cortado os moldes já sobre o próprio tecido. Então, tem algumas etapas que é totalmente diferente. Depois é colocado a peça, idealizada essa peça piloto no corpo do modelo de prova, né? Semelhante ao público-alvo que você vai trabalhar. Então, seja roupas infantis, seja roupas plus size. Então, dependendo do tipo do teu público-alvo, é ideal que esse modelo de prova aconteça, tá? Valkyrie aqui no chat. Então, a costura é analisado peça piloto, como que é a referência dessa peça piloto, para ser feito esse planejamento, depois é distribuído para o encarregado da produção. Então, essa logística de várias pessoas trabalhando também é uma etapa muito importante dentro do chão de fábrica, né? Você conhecer as etapas, você conhecer quem que vai estar, né, dentro dessa produção, esse repasse de peças, quem vai estar encarregado por qual setor. Né? Então, é importante a gente pensar nesse sentido de comunicação, né? Algo bem primordial. Depois eu falei para vocês alguns processos são específicos de empresas terceirizadas, quais são os tipos de pontos de costura, questão de etiquetagem, de embalagem, de expedição, algumas normas de normalização de produtos de vestuário, então a gente tem algumas normas técnicas, principalmente a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Como surgiu em 1973, né, as leis de etiquetas textas, o que é uma padronização para orientar o consumidor, como que ele vai fazer essa lavagem. Se pode usar alvejante, se não pode, se pode passar, se pode lavar a certa temperatura, se não, qual que é o produto que tem que ser feito, se é lavagem à mão, se pode colocar na máquina de lavar. Então, quais que são uma padronização, uma regulamentação, uma orientação para esse consumidor, tá? Então, é uma forma de ter mais cuidado para conservar esse produto, essa peça, né, para o cliente final. Então, nessa etiquetagem tem que ter o tecido, qual que é a composição do tecido, nome ou razão social da marca, identificação fiscal, CNPJ, né? Indicação de quais são essas fibras textas, né? E qual que é a porcentagem, 98% algodão, 2% poliéster, ou 100% algodão. E aí a simbologia da conservação do produto. Então, pode ficar de molho? Não pode. Pode alvejante? Não pode. Pode ser lavado à máquina? Não pode. Pode passar ferro? O que pode fazer? País de origem e o tamanho da peça, tá?
Então, na etiquetagem da marca, a tag, outros adicionais, a etiqueta vai no fechamento da peça. Embalagem sem saco plástico, se é personalizado, se é encaixotado, se vai ser despachado. A expedição, como que vai ser a distribuição desses canais de venda. Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido, né? Então, o setor da confecção, né, ele tem aumentado cada vez mais em todo o país, a procura de profissional especializado para atuar na produção dessas peças de vestuário. É legal você ter conhecimento de como fazer a composição dessas peças, idealizar qual que é o tecido adequado. Essa cadeia produtiva têxtil, ela envolve diferentes setores para geração de empregos no setor, né? Mas veio essas indústrias aí, essas fábricas que tais. Então é importante a gente pensar nisso, qual que é essa cadeia produtiva, o que é importante a gente saber, né? Quais que são os tecidos, enfim, quais que são as composições desse tecido, qual que é a estrutura desse tecido, se ele é urdume, se ele tem trama, se ele tem auréola, qual que se é plano, se não é, qual que é o tipo de máquina, se é máquina reta, se é máquina de overlock, se é uma máquina galoneira, né? Qual que é a diferença de uma máquina reta, que é para fazer a união, a de overlock, para dar um acabamento no tecido plano de malha, a galoneira, que é utilizada em algum artigo de malha. Então, qual que é a diferença delas? Os tipos de ponto, qual que são o processo, né? O tipo de, conforme a linha, se vai ser união mecânica, como que vai ser essa união com o fio, classificar esses tipos de pontos, as agulhas, as linhas, que é importante vocês saberem, né? Classe 100, classe 200, classe 400, as agulhas, qual é o tipo de agulhas, qual é o tipo do furo, se ela tem cava, se ela tem ponta arredondada, se é ponta facetada, se é ponta fina, tá? Então é importante vocês terem esse conhecimento. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em específico a respeito da disciplina. É uma disciplina também bem bacana para vocês, né? Conhecer um pouquinho mais as técnicas de costura, que é muito importante. A gente ter o conhecimento como que é, né, a distribuição, qual que é a importância de cada setor, como que é essa confecção, quais que são as etapas, os processos a respeito dessa disciplina e tudo mais. Vou aguardar um pouquinho se tem alguém que tem alguma dúvida. Eu acredito que não tenha dúvidas a respeito. Vou deixar fixo ali no nosso chat o forms para vocês responderem, tá? Eu deixei fixo para vocês, aqui é o forms para vocês responderem. Por favor, responda, não esqueça. Se você não conseguir responder agora, pode responder mais tarde, não tem problema. O objetivo é auxiliá-los, vocês aqui, então, essa nossa live extra é para tirar as dúvidas específicas da disciplina, as dúvidas específicas que vocês têm de alguma atividade, ou da própria profissão, ou alguma dúvida nesse sentido mais pedagógico, mais voltado mesmo para a disciplina, tá bom? É uma live curtinha, né? Normalmente em torno de 15 minutinhos, né? Até 20 minutos. O objetivo mesmo é direcionar vocês a essas questões, né? Porque nós já tivemos a nossa aula ao vivo, a nossa aula de revisão e aí agora a nossa aula extra, tá? Vocês têm meus canais de comunicação, né? O WhatsApp institucional, os e-mails ou atendimento direto pela TESS. Dúvidas pedagógicas, vocês podem entrar direto com o Fale com, né? Falar direto com a gente, comigo, com o tutor, e tem as dúvidas da secretaria e no financeiro também, tá? Eu acredito que não tenha dúvida, ninguém colocou nada no chat. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, estou à disposição para o que vocês precisarem, e até mais, e bons estudos, gente!